meu nome é José Carlos Prats. A minha formação primária é em Piracicaba, num colégio metodista, né, que hoje é universidade. Daí eu saí de lá e prestei concurso para a Faculdade de Medicina de Sorocaba, que era da PUC, da Católica, porque era próxima a Piracicaba. Meu pai disse, não, você vai aqui para Sorocaba, cujos professores, eu já me informei, são muito bons, são professores da Escola Paulista e da Faculdade de Medicina, né? E com isso eu entrei em 54, na quarta turma de Sorocaba, e colei grau em 59. 59 eu já vim para São Paulo e prestei concurso na Santa Casa para a segunda cirurgia de homens, onde eu trabalhei uns 2, 3 anos, né? E foi muito bom, a Santa Casa era muito organizada e ela serviu de ensino para a Faculdade de Medicina da USP e para a Escola Paulista de Medicina. Tudo começou lá na fundação. Faleceu aqui na escola em junho de 60 o professor Rocha, João Moreira da Rocha, que foi o primeiro diretor da Escola Paulista de 1933 a 60. Daí assumiu a cadeira de Anatomia Descritiva e Topográfica, que tempo era cadeira, como interino o professor Renato Locke, que era aposentado da USP e professor de Anatomia em Sorocaba, onde eu fui monitor dele no 4º, 5º e 6º ano. Bom, ele veio para cá e os assistentes do professor Rocha estavam se transferindo para as cadeiras clínicas. Pois o Dr. Jesus Panchacon foi para gastrocirurgia, o Dr. Saul Goldenberg acabou indo para a técnica cirúrgica, o José Pinos foi para a cirurgia pediátrica, o Valdemar Diniz Carvalho foi para, que era da obstetrícia, foi para a obstetrícia da escola, Geraldo José Camargo Lima foi trabalhar com o professor Matos Pimenta, então o professor Locke praticamente ficou sozinho. Eu recebi um bilhete dele na Santa Casa, o professor Locke era muito formal. No bilhete estava Dr. Prats. Aí eu li o bilhete, dizia o bilhete que, Dr. Prats, quero falar consigo quarta-feira na Escola Paulista, onde eu assumi a cadeira de Anatomia Descritiva e Topográfica. Quero falar consigo quarta-feira às 15 horas. Na quarta-feira, 14h30, eu sentei ali no pátio. Aí falei com ele, ele falou, eu gostaria que você viesse trabalhar comigo aqui na IPM, e já foi dizendo só que eu não tenho cargo para contratá-lo. Você vai ter que ter um trabalho gratuito. Bem, falei, bom, trabalhar com o professor Locke, que era o maior professor de anatomia da América do Sul, era o mais conceituado. Aí eu vim trabalhar aqui alguns meses. Bom, passado algum tempo, eu não recebia nada, dava plantões no CEPACO, no São Camilo, na Casa de Saúde de Santa Rita, para poder sobreviver, porque na Santa Casa eu não ganhava nada. Aí lá na Santa Casa eu fiz bastante cirurgia, operei bastante, vim aqui para a escola a convite do professor Locke, ele assumiu em outubro de 60, a convite do professor Marcos Lindenberg, iam pôr em concurso. Daí convidaram o professor Locke, ele veio e o professor Locke ficou praticamente sozinho, como eu já disse, os professores assistentes do professor Rocha
ajudaram muito o professor Locke no ano de 61. E depois foram saindo. Aí eu vim para cá e assumi, inclusive, a anatomia da enfermagem. A turma de 61 formada aí na escola, que muitas foram diretoras, eu dei todo o curso de anatomia. 16 de março de 61, eu ministrei a minha primeira aula sobre genialidade de ossos, cujo aluno foi o ex-reitor, um dos alunos, o professor Walter Mana Albertoni. Foi meu aluno, primeira aula minha teórica, 16 de março de 61. Aí eu continuei dando as aulas. Logo em seguida veio um outro assistente que foi o Dr. Aldo Stachini. Chegou em 62, era formado aqui na escola, foi trazido aqui pelo professor Melligan, que era professor da técnica cirúrgica. Aí ficamos, eu, Stachini e mais um que era médico, militar, e que fazia mais a parte administrativa, Dr. Durval Rangel de Carvalho, que eu presto homenagem a ele porque quando eu subi a direção da anatomia, ele me auxiliou muito. Foi aquele militar, fiel, né? E me auxiliou muito o Dr. Durval. Mas tem uma passagem na minha vida aqui na escola que foi mais ou menos na década de 60, no final de 61, eu não ganhava nada. Daí eu fui falar com o professor Zé Maria de Freitas que eu ia embora para Marília, que estava abrindo a Faculdade de Medicina, a FAMEMA, e também trabalhar no consultório de cirurgia de um médico que tinha sido nomeado deputado federal por Marília, aqui por São Paulo, né? Dr. Fernando Mauro. E o Fernando Mauro disse que vai tomar conta lá da anatomia e fica no meu consultório. Aí o doutor Jairo, fiquei lá uma meia hora, ficou conversando. Ele era presidente da SPDM e estava acertando as coisas com o professor Freitas. Daí ele me viu lá, ele acho que nem sabia o meu nome. Ele falou: Comprido, você não vai embora não. Eu vou contratá-lo pela SPDM até arrumar uma vaga para você. Falei: tá bem, professor Jairo, você passa amanhã cedo lá na SPDM, deixa os dados lá, acho que era a dona Fanilda, não me lembro quem era a secretária. E aí eu passei a receber pela SPDM alguns meses, mais ou menos uns 6 meses, até que saiu a minha nomeação como auxiliar de ensino. Mas eu devo, então é uma homenagem que eu presto ao Dr. Jairo, que continuou frequentando muito a anatomia, que ele era muito amigo do professor Locke, só que sempre reverente, né? O professor Locke tratava o Dr. Jairo, o professor Locke sentava ali, o Dr. Jairo aqui, e o Jairo chamava o Locke. Eu entrei como auxiliar de ensino, como assistente, adjunto, e em 66 o professor Locke se aposentou por idade. E eu assumi a chefia. E em 77 eu assumi como professor titular, né? Eu passei daí a ser professor titular aqui da escola e onde estou até hoje, né? E eu fiquei, então, na chefia da anatomia todos esses anos. Passei a diretor de 74 a 78. Eu entrei em dezembro de 74, sucedendo o professor Horácio Quiniz de Mello,
que estava dando um desenvolvimento muito bom para a escola. E eu entrei numa lista, sexto, junto com vários professores, só para fazer número. E essa lista chegou em Brasília e o Geisel, que eu conhecia do Rio Grande do Sul, que ele era professor no Rio Grande, mas não era presidente da República. Isso foi em 72. 74 ele foi a presidente. 72 eu conheci lá, fiz um levantamento da faculdade luterana e ele era professor de problemas brasileiros. Jantei com ele e o reitor, Dr. Bruno, e a esposa do Geisel. Daí o Dr. Bruno diz, amanhã nós vamos pagar o hotel e levá-lo para o aeroporto. Falei, não, os senhores não têm que me pagar o hotel. Puxei do bolso esquerdo aqui, falei, já paguei o hotel porque o MEC me deu 4 diárias que foram suficientes para pagar tudo aqui. O Geisel ficou de olho. Daí perguntaram, está reconhecida a faculdade? Eu falei, não. Cheio de gente, professores. Falei, falta biotério, falta isso, falta aquilo, mas o meu relatório é favorável, eu vou levar para Brasília e cumprir dessas exigências. Quanto tempo querem para atender as exigências? Até setembro. Setembro, eu voltei lá para Brasília, voltei lá para o Rio Grande do Sul, na cidade do Rio Grande, onde estava a faculdade, estava tudo em ordem, aprovei a faculdade e jantei de novo com o reitor e o Geisel, setembro de 72. Novamente o reitor disse que ia pagar o hotel, eu falei não, já paguei porque eu recebi as diárias do MEC e ainda sobrou dinheiro. O Geisel ficou de olho e guardou meu nome. 74, eu entro na lista, sexto, para fazer número. Era o Pimenta, eram os meus professores, eu era jovem. 74, nem me lembro quantos anos eu tinha. Aí o Geisel passou o nome, leu a lista e disse, é esse aqui. Eu vou nomear esse aqui como diretor, eu conheço esse rapaz. E aí eu fui nomeado diretor da escola. Eu estava até, na época, em dezembro, numa reunião de ensino integrado em Belo Horizonte. Aí o reitor estava me procurando. Isso era dia 10 de dezembro. Ele disse, o Cisalpino, Prati, você tem que ir embora. Você foi nomeado pelo Geisel diretor da Paulista. Falei, como? O Geisel me escolheu como diretor da Paulista. Você tem que tomar posse dia 12. Puxa, aquela noite eu não dormi. Peguei o avião no dia seguinte, falei, puxa vida, eu dirigia uma disciplina e um departamento. Agora é escola. E o Hospital São Paulo. Falei, e agora? Estou frito. Bom, vim para cá, tomei posse aí no Leitão da Cunha, dia 12 de dezembro. Quem me deu posse até foi um dos diretores do Departamento de Assuntos Universitários, um professor da Paraíba, Linaldo Cavalcante de Albuquerque, que era lá do Departamento de Assuntos Universitários, ele que veio me dar posse. E daí eu comecei, mas eu tive a sorte, ou o privilégio, de contar não só com o auxílio do Geisel, que era o presidente da República, mas também com o auxílio do ministro da Educação, que foi o Ney Braga. A minha direção foi tranquila, porque eu comecei a construir o prédio aí da esquina, o prédio Otávio de Carvalho, né? E eu tinha uma verba de 5 milhões. Eu terminei a construção
ajardinado, com todos os laboratórios prontos, com tudo pronto, e o MEC me deu mais 31 milhões em cima. Que eu comecei o prédio, tinha 5 milhões, eu gastei 36 com o prédio ajardinado. E sem nada de propina, etc. e tal, porque eu chegava aqui, eu fechei o consultório, eu tinha consultório na Casa de Saúde Santa Rita. E em novembro de 74, assumi a direção em dezembro e vinha cá, eu chegava às 7 horas e saía daqui 10 horas da noite. Dava uma volta pela escola para ver construções, etc. Chegava em casa com o sapato cheio de cal, de cimento, minha mulher ficava brava. E às 9 horas eu ia dar o expediente na diretoria, né? Que era aqui embaixo, onde está sendo reformado, aí no Leitão da Cunha. Depois eu construí o prédio e eu passei o último ano lá no edifício novo, que era para ser construído pelo projeto 3 andares para continuar o prédio Jairo Ramos. O prédio Jairo Ramos, naquela época, as janelas estavam caindo na rua. Falei, qualquer hora essas janelas vão matar alguém aí. Daí eu pedi até uma verba no MEC, o Ney Braga me deu, lembro, na época, 400 mil reais, para reformar lá o Jairo Ramos. Aí eu resolvi fazer Era a opinião da congregação e prioridade construir esse edifício, era uma prioridade da escola. Então eu comecei a construir, terminei e fiz mais 2 andares além dos 3, que era para fazer 3. 2 andares que serviriam para a administração. Em setembro de 78 inauguramos o prédio. Eu ainda fiquei mais uns meses lá. O professor Jair foi eleito, assumiu, né? E eu voltei para a anatomia novamente. Eu tinha nomeado como chefe da anatomia o Dr. Ricardo Smith. Daí eu assumi de novo a chefia, fui chefe do departamento outra vez, que abrangia histologia, genética, embriologia. E lá naquele edifício ficou toda a administração da escola, no 4º e 5º andar, e esse edifício foi tombado como patrimônio, e eu fui nomeado zelador do edifício, que serviria só para a morfologia e mais nada. Tanto que a genética ficava lá em cima, no sótão da histologia, ficou com o 1º andar daqui, onde está a professora, que é a chefe da professora Marília Cardoso Smith, né? E em cima, no andar de cima, onde tinha as becas, ficou o doutor Isacaso Hayashi na embriologia, que também ficava no sótão da histologia, numa sala que não tinha 3 metros. Aí esse edifício aqui ficou para morfologia, anatomia descritiva, topográfica, embriologia e genética, que é até hoje, né? E com isso eu fiquei 4 anos na diretoria, fiz muita coisa, ajudei muito o diretório acadêmico, o Pereira Barreto, a atlética. Eu tinha uma verba de representação, eu dava para a atlética comprar instrumentos, esportes. Na época a piscina rachou, construída novinha. Então a minha gestão como diretor foi muito boa. Eu tive muito auxílio do MEC. Construímos aquele prédio, me deram dinheiro para comprar o INFAR. O Instituto de Farmacologia
foi comprado na minha gestão. 10 milhões que o MEC me deu em dinheiro. E eu entreguei ao professor Ribeiro do Vale, que reformou lá. Então, tudo isso foi dessa época. Foi uma época áurea, uma época gorda. Grandes reformas aqui da escola, praça de esportes. Então, eu tive uma gestão muito boa e sabe o que é? O relacionamento que eu tinha bom, eu continuei dando assessoria ao MEC, eu tive ajudando a montar a faculdade de medicina do Acre, dei aula a pedido do MEC no Amazonas, um mês em Manaus, estive em Santa Catarina com a professora fazendo revisão das medicinas, estive em Valença, fiz um relatório pedindo para reduzir as vagas de 400 para 50 e o MEC carimbou. Então eu assessorei muito o MEC na época e recebi muita coisa do ministro da Educação e do presidente da República. Inclusive, nenhum presidente havia visitado a escola. Eu reclamei um dia com o Ney Braga que o presidente devia conhecer melhor isso. O Geisel veio. O Geisel visitou a escola, meu convite, em 78. Esteve lá na histologia, foi visitar a Bireme, porque a Bireme era o centro latino-americano de informática, que era para a América do Sul toda, né? Ele visitou a escola, passamos aí, estava o prédio, estava com os ferros apontados, ele perguntou para o Ney Braga, o que é isso aí? O Ney Braga veio junto. O Ney Braga disse, é um prédio para ambulatório, melhorar os ambulatórios. Porque eu tinha dito ao Ney Braga, eu tenho salas lá no Hospital São Paulo, com biomo, e mulheres sendo examinadas de um lado ou de outro. Precisa aumentar. Daí o Geisel falou para o Ney Braga, vamos terminar o prédio. Imagine, eu estava no segundo andar, ele foi dando dinheiro, no final 36 milhões custou aquilo, eu entreguei pronto, com jardim, com laboratório, banheiro, tudo prontinho, no final de 78, que foi a minha gestão. Nessa época que eu fui diretor, eu era diretor da escola e da SPDM. Aí, como era o professor Horácio, daí eu resolvi que o professor Horácio tinha muita influência em Brasília. Falei, vamos fazer o seguinte, eu fico com a direção da escola e o professor Horácio ficou com a direção da SPDM. Quando eu terminei a minha gestão, a primeira coisa que o professor Jair fez foi tirar a SPDM do Horácio e ser o diretor da escola e da SPDM. Aí eu terminei a minha gestão lá e vim continuar dando aula aqui para medicina, né? Para enfermagem, para ortótica, para fono. E hoje, para ser orientador de tese, tem que ter trabalho publicado em revista de alto impacto. Então, hoje eu oriento algumas coisas por fora. Então, eu fiquei mais ou menos com as 40 de mestrado, mais umas 26 de doutorado, e auxiliei muitas faculdades. Marília, ajudei Prudente. Eu tive em Prudente 6 anos montando a faculdade de medicina. Fiquei mais 6 anos em Marília, onde eu ia 3 dias, autorizado pelo MEC. Então é isso, né? Depois da saída, as coisas de importância foi o comitê de nomenclatura e o comitê de terminologia anatômica.